Bom dia a todos, graça e na paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Está dando para ouvir aí? Tá. Deus nos abençoe nesta manhã. A você que nos visita, seja bem-vindo mais uma vez. E que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos estar agora diante da palavra de Deus e ouvir o que Deus tem a nos ensinar nesta manhã. Neste mês, nós vamos estar trabalhando um tema muito delicado. E vamos falar de uma palavra que muitas pessoas, até em ouvi-la, ficam arrepiados. Muitos não gostam de falar sobre isso. Que algumas verdades que nós vamos trabalhar nesse mês é sobre a morte. E isso não é só de hoje, que as pessoas não gostam muito desta palavra. Se nós observarmos nas cartas do apóstolo Paulo, ao invés de usar essa palavra, eles usavam um eufemismo, né? Uma palavra mais branda, como eles estão dormindo, ou ele dorme. E hoje não é diferente. Hoje muitas pessoas, por não gostarem desta palavra, dizem, não, ele foi para o andar de cima, né? Ele descansou, ele partiu, porque não é uma palavra muito agradável aos nossos ouvidos. Porque se nós observarmos nas Escrituras, não era para nós, a morte não era para nós, mas ela entrou no mundo, por causa, como disse o texto, por causa de um homem, por causa da desobediência de um homem em relação a uma determinação de Deus. E o castigo por essa desobediência foi a entrada da morte a toda a humanidade. Se nós observarmos nas Escrituras, os atributos de Deus, que todos nós conhecemos, mas nós não encontramos em texto eles se repetindo, o autor dando ênfase àqueles atributos. Por exemplo, nós não vemos textos como Deus é onipotente, onipotente, onipotente. Deus é onipresente, onipresente, onipresente. Mas no livro do profeta Isaías, nós vemos um atributo de Deus relacionado à sua santidade, do qual o autor ele nos dá uma ênfase. O nosso Deus, ele é santo, santo, santo. E ao longo das Escrituras nós vamos ver um Deus puro, um Deus que, o que muitas vezes para nós pode ser um deslizezinho, é só uma mentirinha, é só um pecadinho, para Deus isso é uma abominação, porque Deus ele não compactua com o pecado, ele não compactua com o erro. O profeta diz que os olhos do Senhor é tão puro que ele não pode contemplar o mal. Na carta do apóstolo Pedro ele diz que Deus é luz e que não há nele trevas alguma. Deus é puro. E essa desobediência do homem em relação à determinação de Deus trouxe sérias consequências para toda a humanidade. Não só a morte física, mas principalmente a morte eterna, que é a separação total de Deus. Hoje, o nosso tema é que a morte é uma consequência do pecado. Não era para existir, mas em função, em virtude do pecado do homem, a morte entrou para toda a humanidade. E ela também não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é gordo, se você é magro,
Se você é branco, preto, amarelo, se você é idoso, se você é adulto, se você é jovem, se você é criança. Um dia, se Jesus não voltar, todos nós enfrentaremos esse adversário, esse inimigo, essa consequência do erro do homem, que trouxe consequências para toda a humanidade. Na carta aos Hebreus, o autor ele diz que ao homem está determinado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Hoje nós vamos ver, nesse pequeno tempo, duas perspectivas sobre a morte. A perspectiva de uma forma geral, a todos nós, seres humanos, e a perspectiva para o cristão, para aqueles que aceitaram a Cristo. Para alguns, acreditam, para os mais materialistas, acreditam que morreu, acabou, não existe mais nada. Mas existe também aqueles que acreditam que morreu, renascerá novamente, vai morrer, vai renascer novamente, até que o espírito seja purificado. Para outros, acreditam que morreu, a pessoa vai para um determinado lugar onde vai passar por alguns tipos de sofrimentos até se purificar para depois ir para o céu. Isso não, biblicamente, não tem base. Porque, como eu falei antes, no livro, na carta aos Hebreus, após a morte física, o que segue, o que nos aguarda, é o juízo. É diante do nosso Deus. Todos nós iremos comparecer para sermos condenados ou para sermos salvos. A consequência do pecado, ele trouxe, além da morte física, a morte eterna. A morte física, todos nós um dia enfrentaremos. Então a primeira pergunta que eu me faço e que eu faço para cada um de nós: você tem pensado nisso? Já passou pela sua mente em algum momento? Eu particularmente, quando assim morre alguém próximo a mim, eu reflito muito sobre isso. Como será no meu dia? Porque, na verdade, queira ou não queiramos, todos nós, de uma certa forma, temos um certo receio, porque é algo que não conhecemos. E é tão provável isso que quando nós estamos doentes, o que é que a gente faz? A gente corre para pedir ajuda a um médico, para fazer um tratamento, para melhorar, porque não queremos morrer. Porque não queremos partir tão cedo. Na verdade é que um dia tudo isso chegará para nós. Porque o nosso Deus, por causa de sua santidade, não pode estar na presença de pecadores. Deus é santo, Deus é puro. O que o texto diz aqui, por exemplo, no versículo 13: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que antes da lei, embora as pessoas vivessem em pecado, mas ninguém era acusado de pecado, porque não existia um parâmetro. Não existia alguém que dissesse: ó, isso está errado. Isso ofende a Deus, isso desagrada a Deus. A lei, ela veio para mostrar para o homem que ele é um pecador e que ele necessita de um Salvador. Então toda a lei, ela apontava para a vinda de alguém que iria nos livrar da condenação eterna.
toda a lei apontava para Cristo, para Jesus Cristo. É por isso que nesse texto nós vamos ver sempre o parâmetro. Inicia-se dizendo que o pecado entrou no mundo por um só homem, mas que através de um só homem também muitos serão justificados. E essa palavra muitos é interessante porque não são todos. Já falei isso algumas vezes e é bom a gente repetir. O amor de Deus, ele é para todos. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu por todos. E a vontade de Deus é que todos reconheçam o sacrifício de Jesus, que aceitem o sacrifício de Jesus, para que possam ser salvos. Mas o que nós vemos ao longo da história, o que nós vemos hoje no tempo presente, é que muitos não aceitam, não querem, porque aceitar o amor de Deus que está em Cristo Jesus significa mudança de hábito, mudança de decisões, mudança de mentalidade, mudança de ações. E muitos estão presos na sua vida terrena, nos seus bens, na sua maneira de viver. Quantas vezes nós falamos de Jesus para as pessoas e elas até compreendem, elas sabem, mas elas estão satisfeitas com a vida que têm, porque não compreendem o que as aguarda depois da morte, ou o que as aguarda até no tempo presente. Porque uma vida, muitas pessoas, eu não sei se você já ouviu, já disseram, o inferno não existe, mas ele existe, e o inferno ele está no final de uma vida sem Cristo. No final de uma vida sem Cristo, você vai encontrar o inferno, porque só há uma forma de você não encontrar, é através de Jesus, é através de nós aceitarmos o amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Por isso que aquele versículo no Evangelho de João, muito conhecido, porque Deus amou o mundo, e é verdade, Ele amou a todos, de tal forma, que Ele ofereceu o seu Filho, e aí tem uma condição, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aqueles que não crerão, que não creram no amor de Deus que está em Cristo Jesus, estes perecerão. É a consequência do pecado, é a morte. O apóstolo Paulo vai dizer um pouco mais à frente dessa carta, o salário, aquilo que você recebe por um mês de trabalho, né? Aquilo que você recebe por uma vida em pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas não precisa ficar preocupado, porque Deus ele deu uma opção, uma alternativa. E por que Deus fez isso? Não é interessante? Porque Deus pode todas as coisas, mas Deus ele não, digamos assim, ele não duela com a sua honra, ele não duela com o seu caráter. Deus, com todo o poder que ele tem, ele poderia deixar nascer apenas aqueles que iriam adorá-lo. Porque Deus permite que pessoas nasçam e que o neguem, que os desrespeite, que o rejeite? Porque Deus ama. Deus ele não criou robôs, Deus criou pessoas, e deu a cada um de nós o poder de escolher.
E sabe o que é mais fascinante na vida de um cristão? É saber que nós temos um leque de oportunidades que o mundo nos oferece. Mas mesmo diante dessa quantidade de benefícios, entre aspas, que o mundo nos oferece, nós preferimos servir a Deus. Nós preferimos ficar à parte das coisas do mundo para servir a Deus. É isso que traz alegria ao coração de Deus. É por isso que nos evangelhos nós vamos ver a alegria que há no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pecador reconhece que precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Um texto aqui onde o apóstolo Paulo ele diz, porque onde abundou o pecado, aonde isso mostra a grandeza do amor de Deus. E aqui, antes de eu conhecer a Cristo, eu era muito crítico com pessoas que tinham uma vida totalmente errada, e quando era de repente, a pessoa passava e dizia que ia para o céu, que estava salvo. Na minha mente não cabia aquilo. Como é que uma pessoa dessa, um carga torta, né, na minha concepção, que vive fazendo coisas erradas, e agora ele diz que vai para o céu, por não compreender a grandeza do amor de Deus, da graça de Deus. Deus, ele não morreu por nós, porque nós éramos bons, não. Nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É a graça de Deus que transforma a nossa vida. E quando Deus, na sua infinita misericórdia, me fez compreender essa graça que me alcançou, não porque eu me achava tão bom que não precisava de Deus, mas a necessidade de que todos nós, se não for pela graça de Deus, todos nós enfrentaremos um juízo pesado, não só a morte física, mas a morte eterna, a separação de Deus. A morte física, ela é uma inimiga daqueles que não conhecem a Cristo, mas ela é só um portal de uma passagem para algo melhor, daqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz que, parafraseando o texto, que ele preferia morrer e estar com Cristo, porque é infinitamente melhor do que esta vida aqui. E muitas vezes nós negamos a Cristo, abandonamos a fé, porque estamos enraigados nessas coisas daqui, da terra, do mundo, nos apegando a coisas passageiras. Todos nós almejamos ter uma vida longa, vivermos até 90, com saúde, claro, mas a verdade é que nós não temos a garantia. Nós não temos a garantia se mais tarde, como nós vamos estar. Há alguns dias, eu vi num grupo de mensagens de uma empresa onde eu trabalhava, de uma senhora, jovem ainda, 40 e poucos anos. Quando ela trabalhava comigo, ela sempre compartilhava, e ela dizia que o sonho dela e do marido dela era ter filhos. E estava passando o tempo, e eles nada de terem um filho. E há uns 4 anos eu soube que ela estava grávida. Eu já tinha saído da empresa, mas eu soube que ela tinha ficado grávida, que ela teve um bebê. Há
um mês e pouco atrás eu vi uma mensagem. Ela estava bem em casa, passou mal, levaram-na para o hospital e ela não voltou. Assim, a fragilidade de nossa vida, a Bíblia nos diz, nos ensina que nós somos como uma neblina passageira. Mas nós temos essa viva esperança em Cristo Jesus, de que a nossa vida não acaba aqui, porque Deus tem nos prometido uma vida eterna em Cristo Jesus. Ele tem prometido limpar, e tem um texto maravilhoso, que eu gosto muito. Se você quiser abrir, ou então se você quiser anotar. Uma promessa de Deus que eu trago isso em meu coração, e um texto lindo, um dos textos mais lindos que na minha opinião, a Bíblia, quando Deus diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apesar do homem ter desobedecido a Deus e ter trazido para toda a humanidade essa punição da morte, Deus em Cristo Jesus, Ele nos dá um escape, nos dá o livramento, nos dá a possibilidade de, ao invés de chorarmos, nos alegrarmos. Porque ao homem e mulher, a toda a humanidade, está determinado morrer uma única vez. Então, não haverá uma segunda chance. Na verdade, desculpa, eu quero corrigir. Imagine que você tem 60 anos. Multiplique a sua idade pela quantidade de dias. Todos os dias que Deus permitiu que você acordasse, foi uma oportunidade a mais que Deus te deu, que Deus me deu. Então, quantas chances ao longo dessa vida nós estamos tendo de reconhecer o amor, a grandeza, a graça de Deus por nós? Por que que Deus tem feito isso conosco? É porque um dia todos nós estaremos diante de Deus, e não haverá justificativas. Ah, Senhor, o Senhor não me deu nenhuma chance, eu nunca ouvi falar nada do Senhor. Só o fato de Deus permitir acordarmos, é Deus dizendo, eu estou te dando mais uma oportunidade de se aproximar de mim. Eu estou te dando uma nova oportunidade do pecado não ter efeito na sua vida, porque em Cristo Jesus eu tenho uma solução para ti. Quantas oportunidades nós temos todos os dias, e não somente para aqueles que não aceitaram a Cristo, mas para nós que um dia entregamos a nossa vida a Cristo, para que nós continuemos firmes, porque tem dias maus. Nem na verdade, o nosso 100% diariamente é assim. 100%, tem dia que eu estou aqui, tem dia que eu estou aqui, tem dia que eu estou aqui, tem dia que eu estou aqui. O nosso 100% nunca ele é constante. Nós temos dias difíceis, mas nós não podemos deixar de perseverar. Primeira Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, o apóstolo Paulo, ele diz assim, eis que eu vos digo um mistério, olha um mistério, nem todos nós, aí ele vai usar aqui um eufemismo, nem todos nós dormiremos, na verdade aqui é morreremos, é morrer,
É porque, assim como no português essa palavra morte, ela causa muito incômodo para muitas pessoas, a palavra morte no grego também é uma palavra pesada. Então ele usava esse eufemismo. Então ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados. Por que é que o apóstolo Paulo usa isso? Nós. Porque naquela época eles aguardavam Jesus voltar naquele tempo. Assim como nós aguardamos Jesus voltar agora, no nosso tempo. Mas não sabemos, pode ser que sim, pode ser que não. Se Jesus voltar hoje, nós não dormiremos, não morreremos. Nós seremos transformados, nós não passaremos por esta morte física. É o que o apóstolo Paulo está dizendo lá na 1 Coríntios. Porque ele diz que no instante, em algumas traduções tem num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, e agora ele faz uma afirmação, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Não é maravilhoso? Crer, viver nessa viva esperança de que Deus tem uma promessa de vida eterna para nós, onde o pecado ele não será mais, não fará mais parte da humanidade. O pecado ele é aniquilado. Hoje ainda existe o pecado no mundo, e a prova disso, todo dia morrem pessoas, todo dia pessoas recebem o salário do pecado, e aqueles que não estão em Cristo, serão condenados, é o que a palavra de Deus diz. Ah, mas Deus é amor, Deus não condena, e é verdade. O que nos condena não é Deus, foram as minhas escolhas, as suas escolhas. Eu rejeitei o amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não é Deus que me condena. Fui eu que escolhi não aceitar a vida eterna, que está garantida para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. A morte veio, isso não tem como a gente mudar, mas ela pode não ser um problema para mim e para você, mesmo que muitas vezes por causa de nossa fraqueza humana, em algum momento vem o medo do desconhecido, mas existe em nós e para nós uma promessa, como Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 11, que Ele é a ressurreição e a vida, e quem nele crê, não morrerá. Na verdade, ele diz que, mesmo que esteja morto fisicamente, viverá. E todo aquele que vive e nele crê, nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? É isso que nos faz levantar todos os dias e continuar perseverando, mesmo que a vida esteja nos dando pedradas, mesmo que a vida esteja nos trazendo momentos difíceis, mas há uma esperança, uma viva esperança em Cristo Jesus. Essa semana eu estava vendo uma entrevista de uma senhora, o marido dela é oncologista, ele trabalha com pessoas, tratando do câncer, e uma coisa que ele diz que o ser humano, as pessoas de uma forma geral, nos últimos momentos de vida, o que eles mais pedem, não é uma casa nova, não é um carro novo, não é ter mais dinheiro, eles queriam um pouco mais de tempo, para
fazer coisas que eles não fizeram. Tempo. E nós hoje temos tanto tempo, e nós vivemos reclamando de falta de tempo. Não é incrível? Na verdade, nós não temos problema, meus irmãos, nós temos oportunidades. Problema tem aqueles que estão num leito de morte, quando os médicos dizem que não tem mais jeito. Isso aí tem um problema. Nós temos oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, oportunidade de sermos pessoas melhores, de amarmos mais, de abraçarmos mais, de glorificarmos mais a Deus. Continuando aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu começar de novo. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 51, ele diz: eis que eu vos dou o mistério, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, ele falando do seu corpo físico, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é uma realidade na nossa vida, no nosso tempo, mas é uma realidade também que Deus nos prometeu vida eterna, em Cristo Jesus. E nós precisamos de Jesus Cristo, para voltarmos a ter comunhão com Deus que é santo, santo, santo. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, ele diz que todo aquele que foi batizado em Cristo, de Cristo foi revestido. Ou seja, há um revestimento em nós. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o seu Edi pecador, porque o seu Edi foi revestido de Cristo. Ele vê o próprio Filho, Jesus. É como, e eu creio que muitos aqui têm nas suas casas, na cozinha, às vezes tem uma parede que não é tão bonita, então você coloca azulejo, você reveste toda a cozinha. Quando você chega na cozinha, você não vê mais a parede, você vê o revestimento, o azulejo. E é assim que Deus fez conosco. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, de Cristo nos revestimos, nós fomos justificados. E como o apóstolo Paulo diz, agora nenhuma condenação há, o pecado já não faz mais parte da nossa vida, embora, enquanto estivermos aqui neste mundo, ainda pecamos. Mas para isso, se pecarmos, não é porque aceitamos a Cristo que vamos pecar mais ainda, não. Precisamos lutar. Viver em Cristo é renunciar. Renunciar o quê? A nós mesmos. Mas se pecarmos, o que a palavra de Deus nos diz, é que nós temos um advogado fiel. Se nos arrependermos, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado.
A morte é uma realidade por causa do pecado. A vida eterna é uma realidade por causa de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude, mesmo esse nome, essa palavra tão forte, mas ela não é o fim para nós. Ela é uma passagem de uma vida para uma vida melhor. Porque, como o apóstolo Paulo diz, estar em Cristo é melhor do que esta vida aqui. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a cada dia nesta caminhada, nesta peregrinação para a vida eterna. Amém?